Boa noite a todos, a todas. E nós vamos começar então mais um estudo da Bhagavad Gita. E nós sempre começamos alinhando o nosso eixo interno. Nesse momento, convido a todos, vamos respirar profundamente 3 vezes. Trazendo a nossa atenção para o aqui e para o agora. Vamos serenando nossos pensamentos, relaxando o nosso corpo e pedindo que as energias maiores de sabedoria, de compaixão, nos envolvam neste momento e que tragam clareza e entendimento para que possamos assimilar aquilo que necessitamos neste estudo, para nós e para a nossa missão, para o nosso propósito. Aspiramos que através deste esforço de estar aqui, de estudar esse tema, possamos cultivar um bom coração e que os méritos deste estudo se estendam a todos os seres. Possam todos os seres ser felizes, estar livres do sofrimento, das causas do sofrimento e realizar seus mais elevados propósitos. Muita gratidão. Muito bem. Então, vamos iniciar mais um estudo da Bhagavad Gita. Quem não assistiu os vídeos anteriores, nós convidamos a assisti-los, né? Nós estamos fazendo o estudo da obra O Guia Completo da Bhagavad Gita, né? E nós vamos comentando, vamos sentindo e nós vamos ficando abertos para as inspirações que surgem durante esse nosso contato aqui, né? Porque é um livro que suscita muita coisa em nós e eu acredito que se a gente ler ele 10 vezes, nós vamos descobrir cada vez mais coisas dentro de nós, né? Então, nós falamos no nosso encontro passado sobre um tema muito bonito, Deus. Foi um estudo muito lindo mesmo, um encontro muito inspirador. E hoje nós vamos para a parte 7, nós vamos falar, o tema é Yoga. Que Yoga é este, né? O que significa isso? E ele vai começar, o poder da razão, Buddhi. A palavra Buddhi indica inteligência, razão ou julgamento. Então, Buddhi é esse aspecto, razão, inteligência, julgamento, discernimento. O poder de discernir onde entrar e onde sair, o que fazer e o que não fazer, na busca de nosso autointeresse racional. Buddhi nos diz o que é benigno e o que é maligno, o que liberta e o que escraviza. Buddhi faz distinções cruciais. Então, esse aspecto racional de discernimento, inteligência, né? Da gente distinguir uma coisa da outra, né? Isso aqui eu gosto, não gosto, o que é isso, né? Acima da mente instável que gosta e desgosta, aceita e rejeita com capricho subjetivo, existe Buddhi, tranquila, calma e objetiva, a voz da razão, né? Então ela está acima daquilo que eu acabei de falar mesmo, de gosto, não gosto, né? Essa mente instável, Buddhi está acima, tranquila, calma e objetiva, a voz da razão. Situada ao lado da alma, na escala de poderes. Buddhi é a razão que racionaliza o que está além de si mesma, a alma eterna. Então nós temos a mente, nós temos Buddhi e nós temos a alma. E o que nós somos dentro dessas estruturas? Nós somos a alma, né? E nós nos servimos desses veículos
para a nossa experiência consciencial. Então, Buda é esse aspecto, né, que vai trazer essa clareza, esse discernimento. Mesmo assim, não é o que somos, né? Nós somos esse centro de consciência, esse eu, essa pessoa eterna, né? Aquilo que sempre existiu desde a sua origem, né? E sempre existirá, né? Pessoas eternas, Purusha. De fato, quando somos atraídos à espiritualidade nesta vida, reconectamos-nos com a Buddhi, a compreensão espiritual de nossa vida passada. Assim, esforçamo-nos outra vez pela perfeição final e com Buddhi pura qualificamo-nos para a existência espiritual. Interessante esse aspecto que ele fala aqui, né? Quando somos atraídos à espiritualidade nesta vida, reconectamos-nos com a Buddhi, a compreensão espiritual de nossa vida passada. Dentro dessa perspectiva de várias vidas, né, de incontáveis vidas, essa busca, uma busca nos move, né? Um movimento, uma vontade lá dentro vai nos movendo vida após vida a nós buscarmos esse aspecto da transcendência, né? E o quanto esse movimento, essa aspiração que nós temos dentro de nós, muitas vezes nos leva a tentar satisfazer esse anseio, né? Esse movimento, esse fluxo nas coisas materiais. E aí é lícito, né? A gente usufrui das coisas materiais e a gente usufrui delas, né? Inicialmente acreditando que aquilo vai trazer uma satisfação, aquilo vai trazer essa nutrição, aquilo vai trazer a completude que nós tanto almejamos, né? E a gente usufrui disso e a gente vê que isso não supriu aquele nosso movimento, aquela nossa busca mais profunda, né? Aí quando a gente aproxima dessa espiritualidade nessa vida, muitas coisas te parecem familiares. Muitas coisas você vai sentir que talvez não seja a primeira vez que você está tendo contato com isso. Começa a emergir insights, começa a emergir uma sabedoria que você já carrega em você. Porque isso é fruto de uma aquisição que você vem germinando vida após vida, né? Nessa busca por completude e pela liberação final. Então, quanto mais você se engaja, né, nesse caminho, parece que mais nós saímos de uma pequenez, de uma personalidade restrita, e a gente começa a nos conectar com uma multidimensionalidade e com esse esplendor da alma, né? Faz sentido para vocês isso? Sim. A gente vê e fala assim, nossa, mas parece que eu sei isso, né? Mas aquilo até você ter contato estava um pouquinho lá dentro, guardado, né? Então, eu tenho pensado numa noção de evolução, né? Inicialmente era num sentido de uma jornada, que a gente parte, meu objetivo lá em cima da montanha, né? Então eu tenho que partir, eu vou fazendo, eu vou adquirindo, eu vou indo, eu vou subindo lá naquela montanha, né? E hoje eu estou pensando mais nessa reconexão, essa reconexão com algo que já está, algo que já é nesse exato momento, né? E essa compreensão e essa busca espiritual que a gente está empreendendo, e muitas vezes a gente vai num lugar e vai no outro, e lê um livro e lê o outro, e faz uma prece, muda de religião e vai para outra, né? Aquela coisa louca. E aí e aí a gente fala assim, gente, mas peraí,
Aí você começa a ver essas coisas familiares, se conectando com essa sabedoria, tal. E quem sabe a gente descubra isso no final da jornada, que aquilo que a gente sempre buscou já estava conosco. É. Mas no final da jornada. Se a sua jornada... Hoje já tem muitos meios para você saber que não É. Isso é a sua jornada, né? A sua jornada pode ser dar uma respiração. Minha jornada está completa. Né? Significa que eu estou vivo, no aqui e no agora. Talvez essa pode ser a nossa jornada, né? Perceber a presença e o sagrado entre cada respiração. Inspirou, expirou, o sagrado está aqui. A alma está aqui agora, né? O ser, o verdadeiro ser, ele já está aqui agora, né? Respirar. Que venha o que vier. Onde eu estiver, lá eu estarei. Nada mais é necessário. Os mantras ferozes de Sampagyari, né? Que venha o que vier. Nada acontecerá que não seja próprio da nossa experiência consciencial. Onde eu estiver, lá eu estarei. Eu estarei lá, presente, atento, desfrutando, né? Estou em mim, estou na minha casa. Nada mais é necessário. Nada mais é necessário. Os comentários são livres, viu? Algumas pessoas alegam em nome das Escrituras que não existe nada mais na vida, exceto trocar piedade por recompensas materiais. O yoga, como vida espiritual disciplinada, no entanto, só é possível quando Buddha fica indiferente a apegos materiais e a textos religiosos que promovem materialismo piedoso. Caramba, hein? Só é possível quando Buddha fica indiferente a apegos materiais e a textos religiosos que promovem materialismo piedoso. Temos que pensar sobre isso. Quer que lê de novo? O que é Buddha? Não. Antes do yoga. Ah, tá. Então, só para a gente retomar o conceito aqui, para a gente orientar o nosso estudo, Buddha tem a ver com a razão, discernimento, inteligência, né? E aqui, algumas pessoas alegam em nome das Escrituras que não existe nada mais na vida exceto trocar piedade por recompensas materiais. Né? Você fazer o bem esperando uma prosperidade material, uma recompensa material, um bem-estar material. Pode ser isso que ele quer dizer. O yoga, como vida espiritual disciplinada, no entanto, só é possível quando o Buddha fica indiferente a apegos materiais e a textos religiosos que promovem materialismo piedoso. Desse modo, na luta contra apego e ilusão, nossa última linha de defesa é Buddha. Então, Buddha, naquela escalinha, ela está bem elevada, né? Naquela escalinha. Ela está ao lado da alma, né? Olha só. Seria o discernimento, assim, né? Uhum. Saber ver as coisas com clareza, com verdade, né? Se perdermos a razão, de certo a alma fica perdida em ignorância. Contudo, numa vida de graça jubilosa, prasada, vencemos nossos problemas. E Buddha permanece firme. Isso resulta de uma prática espiritual séria. Neste mundo difícil, Krishna nos diz que buscar abrigo em Buddha. Razão clara que nos diz para não cobiçarmos egoisticamente frutos da ação. Então nós falamos bastante sobre isso, né? A questão dos frutos da ação. Então essa foi
uma das primeiras técnicas que o estudo nos legou aqui, né? Uma prática de liberação, né? Nós fazermos as nossas ações sem apego ao fruto daquela ação. Então você vai fazer qualquer ação que for, você dedica o resultado daquela ação ao sagrado, à divindade, ao invés de se apropriar e tomar para si. E o estudo disse que quando você faz esse exercício de entregar todos os frutos, né, das suas ações devotadamente, você não está atado em karma também. O karma que advém daquela ação. Porque há uma devoção, você fez aquela ação, mas totalmente desprendido do fruto daquilo. Agora, quando você se aferra ao resultado da ação, ao fruto da ação, né, egoisticamente, é meu, fui eu mesmo que fiz. Eu sou o cara mesmo, né? Tudo. Também aquilo se atrela a nós e o karma, ele também fica preso a nós, né? Uma técnica de liberação de karma aí, né? E eu acredito também de cultivo, de conexão, porque quando a gente começa a treinar essa devoção, né? Esse aspecto de oferecer aquilo que a gente está fazendo ao sagrado, a gente relembra. A gente também está nesse aspecto de relembrar. Relembrar de uma energia suprema, relembrar de uma força suprema, né? Então, na minha visão, esse relembrar, esse devotar as coisas, né? Oferecer os frutos das nossas ações, oferecer o nosso trabalho, oferecer o nosso alimento, oferecer o nosso dia, né? É uma prática de cultivo espiritual muito importante, né? E mais forte do que só agradecer. A gratidão é um sentimento maravilhoso, mas você pode fazer a gratidão de um modo também restrito. Obrigado por isso que tu me destes, mas agora é meu, dá licença que eu vou comer isso aqui, né? Mantém numa dimensão muito meu e eu ainda. Há uma autoimportância muito forte, um autocentramento, se você não transcender esse limiar, né? Agora, quando você vai fazer algo e oferece isso e devota isso, você vai nutrindo essa lembrança, né? Essa lembrança de quem você é e da pessoa, do ser supremo, de uma força suprema também, né? Então a gente devota ao Supremo todas as nossas ações, os frutos que advêm das nossas ações também, né? Então aqui ele evocou essa ideia que nós já estudamos em um outro encontro, né? Ou seja, buscai abrigo em Budi, razão clara que nos diz para não cobiçarmos egoisticamente frutos da ação. Então ela vai com discernimento, ela fala assim, olha, fica atento, fica atento porque esse lance aí não é muito interessante. Porque quando fala assim do fruto da ação, eu estava ouvindo uma palestra, o universo não entende palavras. O universo, antes vocês falavam gratidão, gratidão. O universo entende ação. Então falar, a nossa sabedoria tem que pôr em prática. O universo só entende a ação. Outra Uma coisa palavra. que a gente ouviu essa semana, que é muito interessante, é que tem essa vida é como se fosse uma projeção. A nossa mente projeta, que ele é um filme. É diferente desse estar e ser e da projeção da mente. Isso que a gente cria no dia a dia, esses movimentos, né? A projeção da mente. Aí quando é que é uma realidade verdadeira? Eu acho que quando a gente faz essa conexão com o sagrado, né? Que a gente está nesse bullying, aí eu acho que isso não sai dessa tela, dessa projeção que a nossa mente cria, essa vidinha. Mas na verdade não é. A gente é aquele que já veio de muitas vidas, que a gente não sabe quem a gente é. Na verdade, muita gente já tem essa coisa. Eu sou isso, eu vim para isso, eu estou fazendo isso. Mas a maioria de nós
ainda está nessa projeção da mente. Que ainda está muito material. Dessas então, coisas do fazer, dessa coisinha do dia a dia, sabe? Até que cada um consegue chegar nesse. Agora sou eu. Eu sei onde eu vou, o que eu quero, com quem eu tô. Eu sou a minha alma que estou atrelada com o meu espírito, assim, naquele caminho bem juntinho do espírito. Aí a gente chega, eu acho que a gente chega assim nessa coisa mais da não projeção da mente. O primeiro, eu penso que o universo ele entende além da ação, porque a ação ela pode ser pautada em diferentes intenções. Então o universo ele vai entender a essência, né? A essência a intenção fundamental por trás da ação, que é a energia pura, que é qual energia que você está movimentando em verdade para qualquer ação. Volto naquele exemplo que a gente comentou de você vai fazer um projeto social, vai doar uma cesta básica, né? Então o universo ele não vai ver essa ação, ele vai ver a intenção por trás dessa ação. Porque você está irradiando na sua energia essa verdade, a verdadeira intenção por trás daquilo. E você pode até tentar enganar a si mesmo, mas você expressa na energia o tempo inteiro a sua verdade. E é isso que o universo responde, a verdade, né? Então é isso que nos vai influenciar. E essa questão na minha visão, né? Depois então nós discorda. E a gente... É muito interessante, assim, né? É uma opinião, né? E só um comentário sobre o que ela falou também. Eu vejo assim que essa questão da projeção. Você acredita que você está me vendo agora, né? Você acredita que você está me vendo. Você acredita que tudo isso que está ao seu redor tem uma materialidade, tem uma realidade intrínseca, né? E separada de você, né? Então, essa é a projeção, né? A gente está projetando formas e significados e valores em coisas que intrinsecamente talvez não sejam assim, né? E eu olho uma cadeira, eu projeto já um valor, eu olho para a Silma, eu projeto uma imagem da Silma que jamais vai ser ela mesma, jamais, né? Então, ao olhar para vocês e ao vocês olharem para mim, vocês jamais me verão. Porque todos estão vendo a sua própria mente nesse momento. Todos, né? Um olha para mim e fala, bacana, assim, indiferente, o outro gosta, o outro não gosta, o outro projeta valores, o outro projeta expectativas, o outro projeta papéis, né? E o que me define? O que disso me define? Então eu acho muito interessante refletir isso, né? Porque isso me dá uma noção de relatividade das coisas, né? E todos estão olhando para mim agora, mas cada um vê uma pessoa diferente, um ser diferente, com coisas diferentes, né? E na verdade ninguém me vê extrinsecamente, né? Você está vendo só projeções da sua própria mente, né? E se a gente começar a pensar um pouco mais nisso, a gente começa, ao invés de culpar tantos outros, julgar tantos outros, a gente começa a olhar as coisas de um jeito mais pedagógico, sabe? Nossa, por que eu estou criando essa realidade, né? Por exemplo, tem muitas pessoas cuja vida é crise. É crise, é escassez. Falta. Não importa quanto dinheiro a pessoa tem, mas a vida é crise, é escassez. Sempre está faltando alguma coisa, sempre está precisando, sempre está... Tem gente que a vida é desse jeito, né? E tem gente... e tem gente que a vida é de outras cores. Cada pessoa tem a cor da sua vida, né? Tem o óculos, os filtros de realidade, né? E cada um vivencia uma coisa específica, né? Então, para mim, a vida é maravilhosa. Para mim é. Para mim, eu abro a janela, eu vejo o universo inteiro, as leis de Deus, as leis do Supremo. Eu abro a janela, olho para o céu, eu vejo tudo. Eu fecho o olho, eu vejo também.
eu vejo Deus agindo, sabe? Eu vejo abundância, eu vejo prosperidade, eu vejo gratidão, eu vejo o universo maravilhoso, né? Eu acordo, eu falo assim, não, respirei, graças a Deus, que coisa maravilhosa, sabe? Isso é abundância, isso é bênção, né? E tem pessoas que vivem coisas tão diferentes, né? Então, assim, qual que é a realidade, o contato com a realidade? Não existe um contato com a realidade. Existem as coemergências, né? As interdependências, né? Existe aquilo que dá nascimento conforme a sua mente projeta as coisas e projeta e cria valores, sentidos, significados, né? Então, é engraçado, porque parece que a gente está no mesmo lugar agora. Está na mesma sala, a gente está respirando o mesmo ar, está escutando a mesma coisa, mas não está. Cada um aqui está num lugar, no seu mundo próprio, Essa é o na subir sua realidade subir a própria. montanha, né? Na verdade. É importante a gente também estar criando essas realidades, porque elas vão trazer algum ensinamento, de certa forma. Porque para viver na essência do espírito, você não viveria em outro plano, talvez, não sei, né? E aí, como você teria contato com essas oscilações para aprender, né? Para vivenciar, experienciar? Não sei, eu penso que aí você, por exemplo, já começa a olhar assim, não, isso não é uma realidade minha mais. Agora você tem outra realidade, porque o nível da sua montanha já subiu um pouquinho. E assim a gente vai, né? Porque lá no alto da montanha não vai ter o que tem embaixo da montanha. Eu concordo, eu acho que a gente precisa de tudo isso para experienciar, e eu acho que a gente não precisa de nada disso para experienciar, sabe? Ajudou. Contribuindo. Descobrir isso. Isso está dentro da gente. Você pediu a palavra? Igual a gente vive a realidade Sim, junto com a pessoa. Igual esse que só vê problema. Você está do lado. Você não tem como dar opinião e nem mudar a visão do outro. Aí eu penso assim, nossa, Você está se eu ali do tivesse uma lado, vida tentando, dele, andando, caminhando. ia E a gente vê tudo de outra maneira, dessa maneira. Só vê abundância, só vê gratidão, só vê... E a pessoa está do seu lado, só vê escassez, só tristeza, só doença. Aí você fala, Graças a Deus que ela é assim. O que ela incomoda? Cada um no seu tempo, né? Que Eu já bom! me fiz essa pergunta também. Por que, assim, lógico que cada um tem um jeito, né? Mas tem um que reclama, fala, como ela falou, né? Escassez. A gente tem tanto a aprender, né? Tanto a agradecer. Né? Porque, igual você falou, poxa, eu acordei, estou respirando, estou vivo. Que oportunidade que a gente tem, né? De evoluir, de crescer, né? De tanta coisa boa, e a gente não vê esse lado, né? Você tá focando no lado negativo, e tem tanta coisa boa. Desculpa, fugindo talvez um pouco. Ah, não tem nada que tá fora aqui, minha filha. Lavando as louças lá, pensei, gente, olha aqui, eu tô lavando a louça, que coisa boa, né? Teve gente que veio almoçar aqui, por que eu falo por mim mesmo, às vezes fica assim, poxa, não queria lavar a louça hoje. É como se falou, autossabotagem. Poxa, não, mas por que eu tô pensando assim? Eu tenho que agradecer. Olha, tem a água que tá correndo aqui na torneira, tem o sabão. Minhas mãos, eu posso lavar as louças. Olha que coisa boa, eu fiz comida. E a gente não dá valor nessas pequenas coisas, assim, no dia a dia da gente, né? A gente tem que se autoeducar mesmo, né? Aprender. Você sabe que emergiu alguns insights durante sua fala? Eu acho que na escola que nós vamos fundar, a gente vai fazer uma disciplina da gratidão. Anota aí, disciplina da gratidão, né? Ética do amor. E nós vamos fazer uma disciplina conhecendo e dominando a própria mente. Aí já vai ser no ensino médio, que é um pouco mais avançado. Esse agora. Chegar na faculdade. Não. Disciplina da gratidão vai ser no jardim. Gratidão é assim, a cada amor e gratidão sempre vai estar. Começa lá. Só que você vai trabalhar temas conforme a idade.
Cultivar o próprio alimento. Cultivar, Meditação da captação do feijão. exatamente. Não. Vai catar o feijão, plantar lá. Vai catar um feijão assim, ó, você vê o que é a meditação. E aqueles feijão de roça, porque feijão industrializado não tem tanta pedra. Mas igual que eu ganhei. Esse. Tem muita coisa pra catar ali no meio, né, minha? Gente, é a paz em pessoa. Ali. Eu acho que essas coisas tinha que estar na escola, sabe? Sim. Tinha que conversar com isso na escola, assim. Porque seria bacana nós aprendermos a entender emoções, né? Começar a entender o que é esse repertório de emoções tão diferentes que nós temos, né? E o outro sente também. E o que é isso, né? E emoção define, eu sou essa emoção, né? Aí de repente, é eu comigo, começar a trabalhar essa dimensão de eu comigo, né? Pensamento, o que é isso, né? O outro pensa como eu, não pensa, aí entra numa dimensão eu com o outro, de respeitar as diferenças, cada um é um universo, cada um é um mundo, cada um tem uma história, cada um parte de uma família, de uma cultura, né? Eu com o outro, então, vou aprender o respeito, eu com o todo, eu com a natureza, né? E é isso, né? Coisa maravilhosa. Pensamento. Então, quem quiser criar conosco, já tem esse sonho da escola aí, viu? Vamos embora. Você jogou pro universo, então vamos agir. Vamos agir. Curandeira, Estamos- fazendeira Universo chato. Estamos buscando apoiadores já para nós comprarmos uma área, viu? Então, a área próxima aqui, 20 km de Uberlândia. Não, tá Já. longe. Hã? Não, vamos mais pertinho. É porque tá na natureza. Tá perto, né? 20 quilômetros é perto. Então, Logo ali. precisamos de apoiadores. 20 quilômetros é de casa, E, não sei. continuando a leitura. Neste mundo difícil, já li. Krishna nos diz para buscar abrigo em Budi. Razão clara que nos diz para não cobiçarmos egoisticamente os frutos da ação. De fato, descobertas científicas indicam que pessoas obtêm mais prazer em gastar dinheiro com outros do que consigo mesmas. Tem mais prazer e satisfação quando gastam dinheiro com outras pessoas do que consigo. Renunciar ao egocentrismo não é renunciar ao prazer, mas sim encontrar prazer genuíno na vida devotada. Interessante esse negócio. Continua. Né? Interessante. Eu vou dar exemplo. Né? Aqui está falando que existem pesquisas científicas que quando as pessoas fazem coisas pelos outros, compram coisas para os outros, sente mais prazer do que fazer para si mesmo. Eu fiquei pensando, gente, é uma coisa incrível. O quanto a gente sente nos nossos projetos voluntários um prazer, sabe? Um bem-estar. Você está ali totalmente desapegado dos frutos da ação. Você está ali porque você está ali para servir com amor, pelo amor. E o que vier daqui lá você dedica ao amor maior também, né? E aí parece que a gente começa a acessar essa dimensão de uma satisfação e um prazer que vai muito além de uma satisfação sensorial. É como se naquele momento nós fôssemos acariciados direto na alma. O amor acaricia a alma. Né? Os sentidos acariciam os sentidos, né? As fontes sensoriais, né? Mas o amor ele toca-nos na alma, né? Ele começa a querer relembrar a nossa essência, quem nós somos, né? Então aqui está falando dessa questão, né? Desse altruísmo, dessa felicidade. Você faz alguma coisa para o outro, você tem um prazer, uma coisa interessante que nos dá uma dica, que nos dá o sinal. Já quer dizer alguma coisa. Da onde provém a felicidade genuína? De buscar servir seu próprio autointeresse? Ou de servir com amor? Desinteressadamente. De onde vem a felicidade genuína? Essa é a gratidão em prática. É a prática da gratidão e é o que o universo entende. A coisa da gratidão de você falar, mas essa atitude é a prática da gratidão e é isso que o universo entendeu com gratidão. O legal do termômetro do prazer, né? Que muitas vezes a gente relaciona o prazer só nas coisas mundanas, materiais, concretas, né?
E aí quando ele traz prazer associado à renúncia, eu acho que é legal, porque muitas vezes a gente renuncia do prazer mundano, mas não consegue acessar esse prazer genuíno. E aí fica o ato pelo ato, pela ação interessada. Então, um bom termômetro para saber se a gente está caminhando, né? Nessa ação desinteressada é o prazer. É o prazer. Prazer de servir pelo De servir. serviço, né? Porque se eu vou fazer o serviço, quantas vezes a gente vai em alguns lugares as pessoas estão mal-humoradas, né? Fazendo trabalho voluntário. Mas a gente também começou pelo interesse, Quando né? acontece esse tipo de Não coisa, é? né? E aí aqui ela namorando. a pessoa No começo, né? Melhor que à nada. vontade, né? Vamos dizer assim. Ela vai receber algo assim. Melhor coisa que tem. Ela abre o Ó, caminho, né? Melhor coisa. Porque quando eu comecei a fazer voluntariado, você acha que eu ia assim, já treinado em fazer serviço desinteressado? Não, eu ia por auto-interesse mesmo. Né? Eu ia por auto-interesse. Eu queria curar minhas feridas, eu queria fazer a caridade, porque disse que era bom pra nós, aquelas coisas. Aí eu fui lá. Só que é aquela coisa. Vá, faça o bem, busque a virtude de como você estiver. Parta de onde você estiver. E dessa maneira, não tem outra maneira da gente adquirir vivência. Só vivendo. E a sabedoria é o conhecimento em prática. Né? É o conhecimento experienciado ali, digerido, assimilado, né? Analisado. E aí você começa a falar assim, aí alguém te olha depois assim com um olhar, cara, esse foi o único momento da minha semana que eu tirei pra mim. Nossa, como eu tô me sentindo bem. Aí nessa hora você fala assim, caramba, né? Aí você sente um sabor do bem, sabe? Aí você fala assim, caramba, legal, né? E aí a gente vai cada vez mais. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Porque nesse momento você sente um bem-estar. Como a gente ainda está em treinamento para ser quem somos, né? Quem nós já somos, para reconhecer quem nós já somos, estamos em treinamento. Aí nesse momento, às vezes a gente ainda pega. A gente fala assim, então eu vou porque eu faço bem para os outros, né? Aí, mas é um passo do treinamento. Vai, faz assim. Aí a gente passa por essa fase também, né? E aí tem um momento que você vai porque você vai. Porque você nem sabe. Aí depois nem é você quem vai. Nem é você que se move, né? O amor que move através de você. E quando eu estou muito autocentrado, eu pego, eu paro, eu tento me lembrar de tudo isso e consagro, né? O Eduardo, a personalidade, essa personalidade com todas as suas condições e papéis aqui dessa vida, ao serviço, que, né, se mova através dessa personalidade, mas a serviço, né, que seja o que for o melhor para todos e que se cumpra a vontade do Supremo através de mim. E me entrego e sigo um fluxo, sabe? Esse fluxo que vem o que vier. Né? Apareceu esse negócio para eu fazer esse estudo aqui do Bhagavad Gita, nem sabia o que era isso, estou fazendo. Né? Vamos fazer, porque eu preciso aprender. Então, ler e comentar junto com vocês é uma estratégia da gente estar aprendendo também, né? E aí assim a gente vai. Então, estou aqui porque eu não sei. Mas não é um fluxo de deixar a vida me levar, né? É um fluxo atento, Um pouco consciente. de Deixar o ar, Um fluxo. É um fluxo no quê? Na presença. Na presença. Que presença que é essa? É a voz da razão interna, né? A razão interna não é a razão mental. Na consciência. A gente tem os nossos guias e a gente esquece deles, que eles têm um comando. E quando a gente deixa se comandar pela essa nossa força que a gente tem atrás, a hierarquia de anjos, arcanjos, essa coisa espiritual que a gente carrega, que nos move, aí eles faz uma dança com a gente. E às vezes, eu. A gente se dispõe, se entrega, dá o corpo e sabe da missão, mas quem conduz a gente é o sagrado. É o amor e os nossos que a gente segue, os nossos Cristos, os
os nossos Budas, né? Que tá aqui devagarzinho, vamos, mais uma passinha. São coisas muito doidas. Mas se a gente for seguir a razão mental, eu nem estaria aqui hoje. Né? Eu estaria em casa, com os meus filhos, A mente. perna pra cima. A mente, você diz? Isso. A razão. Minha razão mental, né? Não, o que ele chama de Buddhi, da razão, está acima da mente, né? Da mente. Então é a Essa mente condicionada. Né? Se você ouvisse o Buddhi mesmo, que é essa razão, falaria assim, vai, porque você precisa, né, transcender, esse é o seu caminho, esse é o objetivo, alcançar a liberação. Fazer beneficiar os seres, né? Esse Aí Buddha é o depois que discernimento, você, depois que você faz aquilo que, né, te deu tal. Você se pega sorrindo, né? Sabe um negócio legal? Coisas tão- Por exemplo, hoje fui sair de casa, tá com uma preguiça mortal pra vir. Preguiça mortal, cansaço, trabalhei muito hoje. E aí, o que eu aprendi? Não dá trela pra mente. A mente, se você dá ouvido, ela vai falar assim, nossa, você trabalhou demais, e você já tá tantos dias e trabalhando, e não descansa, e faz aquilo, por que você não vai ficar com sua família? Daí você não, e você não vai ficar com seu filho, e não sei o que. Ó, presta atenção que você não tá muito bem hoje. Tá vendo? Te falei, ó, você não tá. Ó seu estômago, não tá muito bom, olha só. Aí você fala, eu acho que é mesmo. É até melhor, não, acho que eu vou. E a gente se boicota, a gente se sabota muito. Então, eu tenho aprendido isso, sabe? Começou, você olha e fala assim, beleza, tchau. Deixa ela falando, vai e faz. Porque agora eu tô sentindo um bem-estar muito profundo. Se eu estivesse em casa, será que eu estava sentindo esse bem-estar profundo ou estaria na preguiça que eu estava? No mesmo estado vibracional, mental, interno que eu estava antes, eu teria provavelmente continuado naquele mesmo estado, eu não tinha modificado o meu estado. Então, eu acredito que essa é a verdadeira liberdade. Né? O Buda de discernimento fala assim, é melhor você ir. Tá? É melhor você ir. Então, vai porque a sua alma vai achar bom. Eu ia perguntar como será treinar esse Buda, né? Assim, como Pode pôr. ação. Agindo. Treinar o Buda. Vamos ver o que ele vai falar um negócio aqui, olha só. Felicidade virtuosa. Advém quando o Buda encontra serenidade no verdadeiro eu. Obrigado. Ai, verdade, verdadeiro. Felicidade virtuosa advém quando o Buda encontra serenidade no verdadeiro eu. Buda abrange a felicidade última da autorrealização, além dos sentidos mundanos. Para além dos sentidos mundanos, ela abrange esse aspecto da autorrealização, a felicidade última. Desse modo, com Buda determinada, o indivíduo deveria pouco a pouco retirar a mente dos objetos ilusórios e fixá-las no verdadeiro eu. A gente está treinando. Então você treina ter essa sintonia com o Buda quando você está, né? Retirando a mente desses objetos ilusórios, reconhecendo a verdadeira natureza desses objetos, né? Qual que é a verdadeira natureza desses objetos? Qual é? Eles têm existência intrínseca em si mesmos, independente de você, com aquele valor? Não. São codependentes, são coemergentes, né? A Silma não tem a Silma que eu vejo aqui agora, ela não tem uma existência separada de mim. Pra você. A que eu vejo. Aqui você. Eu não vejo quem ela é, em essência. Então, eu acho que ela existe desse jeitinho. Então, isso é um objeto ilusório. Já é um objeto ilusório, né? Então, eu começo a separar isso e entender que é uma projeção. Eu vejo um aspecto, me relaciono dela com uma forma, mas tem um outro universo que eu não consigo captar,
né? E saber também que as coisas não são, que as coisas são transitórias, que as coisas são passageiras. Nesse momento a gente está caminhando para a nossa transição, né? A gente não sabe quanto tempo de vida esse corpo tem, a gente está caminhando para a nossa transição, mas mesmo sem considerar isso, o nosso corpo já morreu. O corpo que você tem hoje não é o mesmo corpo que você tinha um tempo atrás. Em absoluto não é. Ele já fez uma transição, né? Então já tudo fez. E a gente tenta segurar as coisas muito forte. A gente busca, né, segurar expectativas que outros sejam de uma determinada forma, façam, né, sintam, vejam de determinada forma, né? Por que que ele só vê escassez? Por que que a pessoa só fica reclamando? E a gente já tem uma expectativazinha de que a pessoa não fosse ali, não fosse daquele jeito, né? Então, é uma ilusão. A gente dá muita realidade a coisas que são passageiras, são transitórias e que possuem um dinamismo, um fluxo muito próprio, né? E dá muita realidade às coisas que são apenas perspectivas possíveis. Perspectivas possíveis. Louco, né? E fala, parece que não falou nada, né? Eu vejo assim, que o que nos liga e que é como energia sagrada, é como se cada um fosse um volume, né? O que a gente tem em comum? Tudo isso, todas essas escassez que falam de tudo, a gente é só um, assim, essa essência sagrada, essa coisa. Por isso que quando a gente vê o outro reclamar, o outro chorar e o outro ter uma visão diferente da gente, a gente esquece tudo aquilo e se liga à energia sagrada. Todos somos um com Deus. A nossa energia, ela advém do mesmo Criador. Então, por mais que sejamos diferentes, a gente é só um. Somos uma unidade na diversidade. Somos unos e somos diferentes. Interessante isso, né? Somos um com o Criador. Ao mesmo tempo, somos diferentes dele. São o Sol e os raios de Sol, né? O Sol, como o Supremo, a divindade, ele emana os seus raios, né? Mas os seus raios, que levam calor e luz, não são o Sol, né? Então é como se nós fôssemos os raios. Nós levamos a identidade do Sol, nós levamos luz, nós levamos calor, mas nós não somos o Sol, né? Então, da mesma forma, o raio de Sol não existiria sem o Sol. E é da natureza do Sol, né, espargir, irradiar, emanar os seus raios luminosos. Então nós somos um, mas nós somos também diversos, né? Muito doido essas coisas. E aqui, esses objetos ilusórios, né? Se existe só duas coisas no universo, que é matéria e energia, matéria e espírito, né? Matéria, mente é matéria, né? Buda ainda é matéria, né? E a matéria é transitória, é passageira. Então, de fato, de certa maneira, ela pode ser encarada também como ilusória. Uma hora ela tem uma combinação entre modos, entre formas, né? Aqueles 3 modos da natureza, e outra hora ela é dinâmica, né? Mas o espírito é o que é o que verdadeiramente é o que verdadeiramente somos, né? Mas é o estágio da matéria mais próximo do espírito, né? A matéria é a energia inferior de Deus. Então, pela fala inicial desse capítulo, que fala que Buda está ao lado da alma. Então, se a gente pensar nesse aspecto, é uma matéria muito próxima do espírito. Sim. Do espírito, né? Então, se a gente fosse pensar em nível, escalonar a matéria, talvez Buda seja um dos níveis mais altos. Legal isso aí. Exatamente no início desse capítulo. Ó, vamos ver aqui, ó. Desse modo, com Buda determinada, o indivíduo deveria, pouco a pouco, retirar a mente dos objetos ilusórios e fixá-la no verdadeiro eu. Com Buda pura, vemos como agir sem incorrer em karma. Com Buda estável, conhecemos e atingimos o absoluto.
E com Buddhi equânime, vemos todos os seres igualmente, como almas eternas, a despeito do seu tipo de corpo ou condição material. Essa Buddhi equânime ajuda-nos a alcançar Krishna. Nossa, cada Falou 3 características de Buda. Caramba, acho que nós vamos encerrar agora isso tudo. A gente vai ficar só lendo isso aqui, né? Com Buddhi pura. Vemos como agir sem incorrer em karma. Pura do quê? Naquele sentido de não cobiçar os frutos da ação. Né? Estável. Conhecemos e atingimos o absoluto. Equânime. Vemos todos os seres igualmente como almas eternas. Não, Então. eu já sou iluminada. Então, a Cristina não é esse conjunto de informações que ela traz nessa vida, nisso. Você é uma alma eterna. É um raio de Deus. Desse grande sol. Um raio de luz. Só isso. Como se a mente ficasse brincando com os corpos, né? Vai lá no corpo racional, vai lá no emocional, vai lá no outro. Aí quando ele chega no Buda, ele fala, dá licença, mente, pode falar nos outros corpos, que aqui você não mais chega. Estados da mente. Equanimidade, né? Bacana. Pureza, estabilidade, Mas equanimidade. luxúria pode infectar nossa razão e encobrir consciência. Os modos da paixão e da escuridão corrompem Buddhi. Em paixão, que é Vrajas, né? Buddhi mensura imprecisamente o que é e não é moral. Então ela está encoberta. Né? É como se fosse esse filtro, assim, essa névoa, né? Olha só, operando nesse modo de rajas da paixão, Buddha mensura imprecisamente o que é e não é moral, o que é e não é dever. Em escuridão, tamas, Buddha entende tudo ao contrário, considerando o imoral como sendo moral. Olha a confusão. Porém, quando Buddha desprende-se de todas as coisas materiais, o indivíduo abandona a vida mundana e alcança a perfeição acima de karma. Precisamos de Buddha para livrarmos-nos das amarras do karma. Quer trilhemos o caminho do yoga, do conhecimento, quer o da yoga da ação. Yoga do conhecimento, Gnana Yoga, yoga da ação, Karma Yoga. Razão resoluta guia-nos com foco preciso, mas quando a determinação enfraquece, a razão se dispersa em intermináveis direções. Aqueles que se aferram a prazer e poder mundanos não conseguem focar Buddhi no caminho espiritual. Preocupam-se com inumeráveis problemas em vez de buscarem um estado espiritual que solucione todos eles. O que então inspira e outorga poder à razão resoluta? Buddhi. Para abandonar infindáveis preocupações e focar com exclusividade no caminho espiritual? Não é nada senão Krishna, que repetidas vezes assegura que cuidará pessoalmente de nós se levarmos suas instruções a sério. Krishna vem a esse mundo para resgatar os virtuosos de seus problemas. Se pudermos compreender que ele é um amigo bondoso de todos os seres, encontraremos a paz que nos escapa. Então aqui está trazendo essa relação próxima com o Supremo, né? com Deus. Aí aqui ele usa, né, Krishna, mas dependendo da sua crença você pode visualizar o Supremo, a sua forma, né? Como você identifica isso, né? Então um amigo próximo, uma pessoa que aspira à nossa realização, à nossa felicidade, que nos instrui. Né? Ele pessoalmente traz prosperidade e segurança àqueles que são devotados. Ele é o nosso refúgio e verdadeiro amigo, impelindo-nos a nos refugiarmos de todos os problemas apenas nele,
garantindo-nos que encontremos assim a paz mais elevada e a morada perpétua, e que Ele nos livrará de todas as transgressões. Dá uma olhada aqui como é que está a nossa hora e os próximos textos aqui. Você chega em cima da montanha, aí ele fala assim, se abandone que você me encontra. É como se a gente tivesse que fazer todo esse caminho, né, até chegar no Budi. Aí a hora que a gente chega lá, ele falou assim, não, nada disso tem valor, deixa, se esvazia, que aí você me encontra, a gente se encontra. A gente vai se enchendo de muitas coisas, né? Vazias, né? De coisas vazias, a gente se esvaziar de tudo, a gente encontra Deus. Gente. O que nos move, né? Hoje em dia o que nos move é vazio, é externo. O que buscamos, né? De forma geral é muito externo. É o prazer pelo prazer, ou talvez não é. Acho que muitas vezes a gente não tá nem no prazer ainda. A gente tá fugindo da dor. É a falta do autoconhecimento, porque é quando a gente adquire esse autoconhecimento, que sei. Mas se a gente olhar lá na sociedade, de modo geral, né? As pessoas ainda estão fugindo da dor, fugindo da fome, do desconforto. Ainda, eu acho, né? Muito basal quando a gente olha pra fora. Está da sobrevivência. Da sobrevivência. Mas aí a gente foge daquilo. A gente larga o outro. Mesmo que a gente procure fazer um bem pro todo, a gente só faz o bem pro todo quando a gente é. Então, assim, você meio que abandona essa ideia do outro, que o outro não existe. Igual, eu já não televisão, eu não sei de fato nem nada. Assim, eu resolvi trabalhar em mim, eu tentar esse encontro, porque aí é como se você fosse a luz, e a luz, ela abre e clareia. Porque se a gente ficar com essa ideia do outro, a gente dá um passo para frente e outro para trás. Ver a dor do outro, ela afeta em mim. A desgraça do outro, ela afeta em mim. Então assim, eu vou me blindar com a essência sagrada, que aí eu vou, onde eu for, eu levo a luz. Aí ela vai abrir. Então, mas a gente está falando assim, no geral, a gente ainda está muito nessa busca da sobrevivência. Eu entendi. Eu acho que é por isso que vem o todos os estranhamento. dias por uma coisa que você nem sabe por que tá lutando. E aí quando a gente começa o início de um despertar, a gente começa o estranhamento, né? Então muitos que entram no caminho do autoconhecimento, primeiro é um luto de si próprio, então, e aí eu começo a me estranhar porque eu não me identifico com essa dor igual a do outro. E aí você começa a caminhar inicialmente sozinho, né? Sim. Até que você acha um grupo que fala a mesma língua, né? Ou parecido. Que aí sai da casa, noivo, Quando a gente se abre, aí vem as coisas. Enquanto a gente está fechado no mundinho da gente, a gente não... A porta está fechada. Aí quando se abre o universo, aí o universo fala, então vamos ali. Aí eu ponho, é como se fosse um joguinho de xadrez. Aí o universo vai mexendo as pecinhas. É precisou da ação de todo mundo sair aqui para encontrar a iluminação. Então o universo entende? Ação. Intenção, energia, o universo entende tudo desde que você... Ele teve a intenção e a gente passou. Então, o universo entende tudo. Ele é sabidinho. Sabidinho do universo. Vamos resumir os traços essenciais e gerais do yoga, o caminho espiritual, e então explorar traços distintos dos principais caminhos do yoga. Então, nós vamos começar uma parte aqui que vai terminar só no próximo encontro. 3 vezes na Gita, Krishna fala de uma pessoa, num estado específico de consciência. Esse é um yogi. Cada um desses versos descreve uma qualificação distinta que capacita um yogi verdadeiro a ver o eu, Deus e outras almas. Desse modo, um yogi, ou praticante espiritual, encontra felicidade, prazer e luz dentro de si.
no verdadeiro eu. Olhei de novo. Um yogi ou praticante espiritual encontra felicidade, prazer e luz dentro de si, no verdadeiro eu. Se ele já tem felicidade, prazer e luz no eu, falta alguma coisa? Ele está de mão de si. Uma condição externa para ele ser feliz? Quando ele trocar o carro, vai ser bom. Né? Quando ele tiver um companheiro ou uma companheira que faz isso, faz aquilo, que não faz aquilo, que não fala aquilo, fala aquilo, aí eu vou ser feliz. Né? Não. O topo da montanha. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou ser feliz. Né? Espera pra você ver. Deposita a sua felicidade nisso. E aqui está falando que o verdadeiro praticante, o yogi, ele deposita, ele encontra felicidade, prazer e luz dentro de si. Porque está no processo. No verdadeiro eu. Próximo. Um yogi situa-se em unidade e vê Krishna em todos os seres, existindo assim em Krishna em todas as circunstâncias. Ele vê Deus em todos os seres. Nesse sentido, a gente não vai se incomodar com o modo de operação do outro. Você olha, você fala assim, se ele soubesse o que eu sei dele. Então ele está no tempo dele. Está no tempo dele, mas ele é Deus. Literalmente. Né? Mas ele é Deus. Não, tá bem. Você está com frio? Não. Você foi esperto, né? Eu sentei aqui pro vento cair em mim. Que eu já tô aquecido por esse amor aqui. A gente ficar no vento. Então, um yogi situa-se em unidade. E ele vê Krishna, Deus, dentro de cada ser. Então, o que não é sagrado? Que ser que não é sagrado? Um yogi, lá vem mais um. Um yogi, por comparar o eu com outros, vê equanimidade em toda parte, na alegria e na tristeza. Mais uma vez, Buddhi, razão espiritual ou discernimento, ajuda um yogi a ver adequadamente o eu, Deus e outras almas. Bonita essa coisa. Olha, se você olha para o outro e vê Deus no outro, verdadeiramente, como que seria isso? Para as nossas relações, como que seria isso? Todos os seres, Deus ali. Será que a gente respeitaria mais o outro? Será que a gente respeitaria mais os animais? Como que a gente vê Deus em nós? Se a gente soubesse que Deus está dentro de nós agora. Que já nós podemos encontrar no nosso verdadeiro eu felicidade, prazer e luz. Por ser quem somos, quem verdadeiramente somos. Como é que seria isso? Se é a nossa jornada, nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá. Eu acho Acho que é a jornada de todo mundo. Que é o brilho nos olhos, que é um sorriso sem troca, sem recompensa, né? Despretensioso. Isso, despretensioso. É agora. A gente está nessa transição, né? Não é lá. Que nós estamos na transição, que essa é a meta. A gente pode até mudar de plano. Mas ao mesmo tempo não é lá. É agora. É dentro da gente. É aqui, né? Legal que ele fala um praticante, né? Um E ele encontra. Não é a prática do autoencontro, né? Então, para mim, mais tudo fica a questão da prática, né? Quando você tem prática e pratica, que você encontra. Vamos só ver mais essa partezinha aqui.
Só para a gente encerrar, e semana que vem a gente vai concluir. Costuma-se mencionar que a palavra yoga vem da raiz sânscrita yud, que significa, no sentido relevante aqui, unir, ligar, conectar, preparar, deixar pronto, utilizar, ocupar, meditar em Deus e unir-se a Ele. Assim, sem nos estendermos sobre questões semânticas significativas, podemos dizer que yoga refere-se em primeiro lugar a uma prática espiritual na qual se prepara a alma para unir-se com Deus. Embora não classifique a posição de Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, são modalidades, Krishna, sim, coloca claramente Bhakti Yoga, o yoga do amor puro, acima de todos os outros yogas. Cada um desses caminhos será discutido separadamente, mas ele vai explicar aqui as características de cada um desses caminhos. Então existem vários caminhos, né? Bhakti Yoga, esse yoga do amor, da devoção, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, são caminhos. Isso aqui é bacana, porque se nós somos assim, unos, mas diferentes, né? Tem gente que vai muito mais através do estudo, do conhecimento. Gosta de estudar, gosta de conhecer aquela coisa, quer entender, e aquilo ali a pessoa vai se aproximando de Deus por esse caminho do conhecimento. Tem pessoas que não gostam de mexer de estudar não, mas tem uma questão devocional. Esse movimento de devoção é muito, muito profundo, né? Por exemplo, você olha para Carol, não tem como não falar que o caminho dela tem muita relação com devoção, né? Esse caminho devocional. Muito bacana. Aí, na próxima encontro, nós vamos falar características gerais de cada um desses caminhos. Vamos retomar esse assunto de Buddhi. E aí ficou claro o que é Buddhi nesse contexto? O que é Buddhi, então? Os sentidos? Não. A mente? Esse discernimento, o equilíbrio, assim, do... Sair do nevoeiro. Não nada. Quando você fala assim, é nada. Ai, seja pastor. Acima do conceito. Eu estou no nada. Vamos ver se eu acho aqui Tinha uma falinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei. Dizem que os sentidos... vamos lá, vou nessa parte. Dizem que os sentidos são superiores. Acima dos sentidos está a mente. A razão está acima da mente. Porém, essa alma está acima da razão. Assim, após racionalizar o que está além da razão, estabilizando o eu por meio do eu, homem de braços magníficos, que ele está falando para Arjuna, né? Mata esse adversário traiçoeiro sob a forma de luxúria. Não tem os sentidos, a mente, Buddhi, a razão e a alma. Estabilizando o eu por meio do eu, né? Por meio de quem realmente eu sou. Eu da alma. Muito legal. Comentários, perguntas, dúvidas, lamentações. O que você achou, Maria Cristina? Muito doido? Muito bom. Gostei. Aí agora, depois dessa aula, nós vamos precisar meditar antes e depois.
esclareceu bastante. Eu achei muito interessante. Aqui a gente não tem muito conhecimento sobre isso, mas a gente está aprendendo junto. Né? A gente vai, na verdade, a gente vai lendo uns trechinhos, a gente vai sentindo o que surge. Né? O que surge de insight a partir daí, de comentário. Aí é uma sabedoria coletiva, né? Isso emerge junto. Né? No contato com vocês aqui. Então é muito bacana isso. Eu queria só, assim, talvez, eu não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto, mas igual ao Krishna, vocês já devem ter ouvido falar do Sai Baba também, né? Sai Baba. Nosso amigo. Então, assim, eu gosto muito, eu adoro esse tipo de coisa, assim, eu não entendo muito de internet, não, mas de vez em quando eu vou lá, dou umas mexidas, pesquiso, procuro. Eu gosto muito de Buda, Krishna. Então, Krishna e Jesus seriam a mesma pessoa? A mesma energia? Isso, seria. Como que seria? Sabe o que eu não sei, menino? Porque assim, Krishna Semelhanças. é só a palavra Krishna, parece que traz tanta paz pra gente, né? Quando você pronuncia Jesus também, mas traz tanta paz pra gente, né? Não sei. Então, Os dois são Cristo, os dois são Cristos, mas não, Jesus é Jesus e Cristo não é Cristo, mas os dois são Críticos. Uma coisa assim. mas Vamos Não sei. pesquisar. Talvez, no mínimo, grandes mestres, né? São porque Sai Baba, ele falava muito luzes. assim, eu sou todos. Ele era ele, mas ele falava isso, eu sou Cristo, eu sou santo, se você quiser, eu sou o santo fulano, eu sou o santo fulano. Ele falava isso, Sai Baba. Eles são Deus, o Supremo. Sobre essa de Cristo mesmo falando, você disse que ele é, então ele é. Tem uma palestra que nós assistimos da moça que o Eduardo falou. Luizina no Galvão. Ela Luciana. Eu acho Você que disse ele é. Jesus, eu penso assim, que ele é o amor e sabedoria, sabe? E aí Krishna, eu acho que ele já é o amor e sabedoria. Né? Buda é amor e sabedoria também, assim, mas assim, você não confundam. Não confunda as coisas, gente. Por favor, eu não gosto que mistura. Gente, Tá, que compara, que mistura. A gente escuta assim, né? Porque unifica tudo, assim, integra todo mundo. E todo mundo pode estar junto falando sobre tudo isso. É muito bom. Porque é um amor e sabedoria mesmo, assim, expressando aqui, né? E nós também somos amor e sabedoria, né? Quando, eu não sei se Olha aí. foi no Semente Mostarda ou se foi do Yoga, né, do Yogananda, ele fala que Cristo, naquele período que ele não aparece na Bíblia, assim, nas histórias, que ele estava na Índia. Que ele passou esse período, que ele sumiu lá da Bíblia, que não se é citado, que ele estava na Índia. Ou foi no autobiografia de Yoga, ou foi no Semente Mostarda de hoje. Ele fala disso, que o Cristo estava na Índia. Eu falei, Meu professor falou isso também. eu sabia do movimento de coisa. Ele passou lá em Ladakh, Já tem um livro. no norte da Índia. Inclusive na loja Equilíbrio do Ser Produtos Holísticos, tá? Aceitamos encomendas pela internet também. Tem o livro Jesus Viveu na Índia, né? Acho que esse é o título. Jesus veio na Índia. Não recomendo aí. Então, ele sabia de coisa. E tem um livro também de Thich Nhat Hanh, né? Jesus e Buda e Jesus, Jesus e Buda, falando também desses mestres aí. É maravilhoso. Então vamos iniciar o nosso estudo agora. Nosso estudo é a vida, né, gente? A gente não começa e não encerra aqui a prática espiritual, o estudo, né? Então a vida é a prática espiritual. A prática espiritual é a própria vida, né? O nosso templo ali, ó, ele é interno e ela também, toda essa casa, esse planeta maravilhoso. Esse é o nosso templo, né? Bom demais. Então, nesse momento, nós, em gratidão, em amor e sabedoria,
Respiramos profundamente, tomamos consciência do aqui e agora. E nós dedicamos todos os frutos desta ação ao Supremo, à Divindade. E aspiramos que todos os seres sejam felizes, estejam livres das causas geradoras do sofrimento, realizem, se conectem com seus propósitos maiores, que o amor cure todas as relações, desperte virtude e a consciência do ser, que haja paz dentro e fora, que a grande harmonia universal se realize e que esse planeta seja uma escola abençoada e amparada pelos seres que aqui habitam. Gratidão a todos, muitas bênçãos e até o nosso próximo encontro.